Olá, é sempre um prazer renovado ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. Como você sabe, esse programa que faz de tudo para lhe ver sorrir, sorrir de corpo e sorrir de alma. E deixa eu te dizer que o programa de hoje está obstinado em te deixar cada vez mais de bem com a vida. A nossa produção elegeu temas incríveis e um elenco de entrevistados que vai perfumar, inspirar e dignificar a nossa sala de visitas. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Eu queria tanto que você estivesse aqui comigo para inspirar esse perfume de sabedoria, de maestria profissional e de generosidade, que faz esses profissionais de primeira linha estarem conosco para compartilhar informações que fazem sim a diferença na nossa vida. Eu recebo com muito prazer na nossa sala de visitas a especialista em gerontologia, Neuci Teixeira. Tudo Como vai bom? você? Boa noite a todos. Um prazer estar aqui nesse jardim florido. Sempre um prazer. E aguarde, porque a Neuci vai trazer um convite mega especial ainda para este mês de novembro. Pela primeira vez, o escritor Rafael Lovato. Muito boa noite, seja bem-vindo, Rafael. Olá, boa noite, obrigado por me receber. Vai ser um prazer conversarmos um pouco sobre o TEA, hoje nessa noite, sobre a questão do autismo. Perfeito. Cláudia Fortuna, as minhas amigas dizem que cada vez que a Cláudia Fortuna comparece ao programa, as coisas mudam. Espero que seja para melhor, pelo jeito, foi para melhor. Muito bem, vamos fazer as coisas mudarem para melhor. Neuci, fim de ano, festa, presentes coloridos, e tem a minha amiga, o meu amigo que estão lá intocados. Tristes, solitários, então o mundo brilha da janela para fora, mas da janela para dentro, na alma está triste. Dá para mudar isso? Dá. Dá para mudar? Dá para mudar. E hoje, né, justamente, né, Cris, nós estamos com um convite para mudar. Vamos entrar na toca do cérebro. Como é que é? Vamos entrar na toca do cérebro, nesse mundo misterioso, nesse mundo fascinante, e começar, não é, a deixá-lo florir. Vamos imaginar como se o nosso cérebro fosse um jardim. As nossas lembranças são as flores, nós temos as nossas emoções, a semente, e os nossos pensamentos, feixes de luz, que precisam ser alimentados, que precisam estar em movimento. Através do quê? Da nossa curiosidade. Ele é possível através do movimento, através de coisas diferentes que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Nós já estamos na metade de novembro e, assim, isso é muito comum. Na medida que muitas pessoas ficam felizes e se inspiram neste clima de Natal, outras vão se recolhendo. Tu falaste em coisas diferentes e falaste em coisas de movimento. Tu pode compartilhar conosco 3 ações para as pessoas mandarem a tristeza embora? Bom, a primeira delas é tu socializar. Então, assim, a gente pensa às vezes, para eu socializar, eu vou ter que estar num clube, eu vou ter que estar fazendo, vou ter que estar em festa. Não. Converse com seus amigos, converse com a sua família, mas 10 minutos de conversa diária já vai te trazer uma outra luz para esse jardim que é o teu cérebro. Já vai te trazer um movimento para a tua vida, né? Porque estar entre pares. Muitas vezes a gente fazer parte de um grupo de música, de estimulação cognitiva comigo, por sinal. O pessoal sai de lá com outra vida, com outra visão. O importante é tu sair da comodidade, é tu fazer coisas diferentes, buscar coisas que te tragam o prazer. E são coisas simples, porque às vezes a gente espera tanta coisa diferente que tu acaba não fazendo nada, porque aquilo parece, não, tem que fazer uma viagem. Não necessariamente. Em primeiro lugar, socialize, conviva com outras pessoas, saia para caminhar, hábitos saudáveis. Com certeza isso vai mudar a tua vida e vai te trazer uma outra perspectiva. Porque isso te ilumina, isso ilumina o nosso cérebro, desacomoda, e daí a gente entra na neuroplasticidade, né? Que é essa capacidade que a gente tem, né? Que o nosso cérebro tem de se transformar frente a novidades. Então, em primeiro lugar, socialize.
participe de grupos, converse com seus amigos, isso vai te ajudar bastante a sair, né, dessa tristeza que às vezes as pessoas se encontram. E justamente na terceira idade, né, que é o meu público-alvo, com quem eu converso muito, com quem eu trabalho, a gente percebe que a socialização, ela funciona tanto quanto um remédio. Opa! Sim. Uhum. Posso contar uma curiosidade para vocês? De uma pesquisa? Pode. Um segundo. Pode, eu brinquei, porque assim, o de bem com a vida é isso, né? É essa troca de informações, mas dessa forma lúdica que meu amigo espera uma segunda-feira para aprender brincando. Uhum. Claro que sim. Então, assim, ó, vocês sabiam que a solidão, tu ficar sozinho, equivale a tu fumar 15 cigarros por dia? Ela faz tão mal quanto tu fumar. Então, evite a solidão. Socialize, participe de grupos com as suas famílias, com seus amigos. Ligue para aquele amigo que faz tempo que tu não liga, diz um oi, pergunta como ele está. Beleza. E falando nisso, dia 20 agora, feriado, você não tem desculpa para não ir, o lugar é agradabilíssimo, até o Rafael disse que vai, que ele não costuma ir tanto, a agenda dele é altamente comprometida, mas ele disse que vai, a Cláudia também vai, você vai curtir a entrada na Toca do Coelho. Não, não é do Coelho, é a Toca do Sério. É a Toca do Sério. Como é que é? Quando é que é? Convida... Porque eu quero muito as minhas amigas 2026 entrando de bem com a vida. No dia 20, né, nós estaremos na Churrascaria Garcia, falando justamente sobre esses cuidados da mente. Então, eu convido todos a vocês a estarem lá, a participar, porque o nosso cérebro é o que a gente tem de mais precioso, né? É verdade. Porque é ele que comanda tudo. E a gente vai estar falando quais os sinais que a gente tem que ficar atento, como na minha vida prática, no meu dia a dia, eu posso ajudar a amenizar, né, esses sinais. O que é normal no envelhecimento? O que não é normal? Qual é o sinalzinho, aquele amarelo, o amarelo? Não vamos chegar no vermelho. Quando chega no amarelo, a gente já tem, vamos prevenir, né? Exatamente. Então, não espere o sinal vermelho, como muito bem colocou a Nilce. É dia 20 de novembro, 19 horas, Churrascaria Garcias, na Praia de Belas. A gente vai esperar vocês para preparar 2026. Mas também tem outra coisa que eu quero que você preste atenção para entrar leve, lindo e solto em 2026. Cláudia, tá pesado, as pessoas não estão conseguindo, será que estão carregando peso demais? Bom, eu não posso dar respostas fechadas, mas eu posso dar pistas de coisas que possam estar acontecendo. Então, pergunta número 1 para a gente ter uma pista. Você tem pet? Tem o quê? Pet. Não tem. Tá, tu não tem. Mas você aí tem pet? Quem tem pet tem que pensar, quem esse pet representa? Quem que ele traz de volta para a minha vida que eu sinto tanta falta? E ontem eu tive uma... A gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? Porque ética acima de tudo. Eu tive uma constelação com uma senhora e era muito difícil de identificar qual era o cenário de fundo. Porque a queixa dela era assim: eu sinto um vazio no peito. Não posso ficar sozinha. Seja namorando, seja num ambiente. Então ela sempre procurava estar cercada de pessoas. E eu perguntei, tem pet? Tem. Ela me contou algumas coisas da vida e ela tinha tido, eu acho que 11 ou 12 irmãos, e 2 tinham falecido de maneira trágica. Uma bebê nasceu morta e o outro era uma situação, caiu de uma carroça, foi atropelado pela carroça. Então, uma coisa bem trágica. Aí ela disse assim, mas eu nem conheci, porque essa foi uma das primeiras irmãs. Não se trata do que eu conheço, se trata do que eu carrego. E eu carrego muitas coisas em nome do amor, e o amor da criança, porque nós, adultos aqui, nos achamos, né? Ah, não, eu agora sou adulto. Não, aqui dentro tem uma criança, e teve um bebê, e estão todos aqui. Nós, às vezes, não estamos tão sozinhos quanto pensamos. Nós estamos levando algo para alguém que falta no sistema. E como as outras pessoas do sistema, às vezes, ignoram, morreu, morreu. E aí, foi uma coisa muito linda, porque eu perguntei se o bebê tinha nome, porque o menino que era maior tinha nome. Não, ela disse, eu nunca soube
que os meus pais deram nome para aquela criança. Mas se tu fosse dar um nome, que nome tu daria? Eu daria um nome que o meu pai queria dar para mim. E que eu acabei não tendo, e que eu acho muito mais bonito que o meu. E ok. O que acontece? Ela levava sem perceber, e por isso que é pesado, porque não é o que eu percebo que é pesado, é o que eu sinto que é pesado. E ela levava esses 2 irmãos de forma oculta. E uma das pistas era ter 2 pets. Então eu tenho pet porque eu carrego algo. Não sei, calma. Como eu disse, não tem resposta fechada. Nós temos pistas. E ter muitos pets, por exemplo, pode ser uma pista, sim, de que faltam muitos membros dessa família. E quem não tem, eu fiquei preocupada, eu sempre gosto muito das orientações da Cláudia, quem não tem pet, qual é o sinal? O sinal pode ser esse peso que a pessoa sente, essa falta que ela sente, esse vazio no coração, essa necessidade de estar sempre cercado de alguém. Ai, eu tenho que estar com alguém, porque se eu estiver sozinha, vou enlouquecer. Vou enlouquecer por quê? Porque embora a solidão é completamente, né, Neuci? Solidão é diferente de estar sozinha. Diferente. E os 15 cigarros vale para a solidão, mas não vale para o estar sozinha. A pessoa tem que sim conseguir ficar sozinha. E solitude é bom, né? É necessária. A solidão é que ela faz um sentido. E quando essa pessoa não consegue, nós precisamos identificar o que está acontecendo. Quem que falta? O que falta nesse sistema? E aí, às vezes, a gente se surpreende com as respostas. Então? Pistas. Então, lembrem, pistas. Entendeu? Qualquer dúvida, entre em contato conosco, nós repostamos para a Cláudia, ela responde, porque a gente está fazendo um esforço, amiga e amigo, para que você entre em 2026 leve e soft. Isso é a luz da vida. Agora, uma coisa interessante, também me chamou a atenção. A gente está falando em livro, a gente está falando em leve, e Rafael Lovato nos traz o livro O Homem que Calcula Sentimentos. Como assim? Na verdade, o livro é sobre o transtorno do espectro autista, na verdade, são as minhas experiências pessoais, desde a minha infância até a minha vida adulta. Eu só fui diagnosticado aos 45 anos, e quando eu tive o diagnóstico, isso mudou minha vida, na verdade, para muito melhor. Eu consegui entender uma série de questões que aconteciam comigo no meu dia a dia, e quando eu tive essa descoberta, por assim se dizer, e comecei a tratar mais especificamente o transtorno, eu senti a necessidade de passar para outras pessoas as minhas experiências, porque talvez estivessem nas suas casas ou nas suas vidas com as mesmas dificuldades que eu tinha, e o livro é uma tentativa, então, de apresentar para essas pessoas um norte, no sentido de que não estão sozinhas e que existem maneiras de se conviver com o autismo. Eu achei fantástico, Rafael, o formato do livro. Olha, o sofrimento, o lobisomem. É um livro que fala sobre um tema sério, da editora Coralina, nossa parceira aqui no programa, mas que todo mundo consegue ler. Esse livro não é só para profissionais, né? Não, na verdade, a minha intenção com o livro, e é por isso que tem essas histórias que tu comentaste, que nem tem sobre o lobisomem, sobre o Homem da Lareira, o Incrível Hulk, porque eu consigo lembrar de acontecimentos que aconteceram na minha vida desde a minha infância, com bastante clareza, então eu lembro desses episódios, e aí eu acabei pensando vários episódios, várias questões que tratavam sobre o autismo, melhor, que o autismo teve influência na minha vida e que eu nem sabia na época, né? E aí eu trouxe essas histórias, então, para o livro, para mostrar para as pessoas de uma maneira, vamos dizer assim, até lúdica, né? De como aconteciam comigo e como o autismo funcionava nessas questões e quais são as maneiras que tu tem de conseguir passar por cima dessa dificuldade, de contornar a questão do autismo, de chegar numa conclusão de que tu pode viver melhor, tu pode viver bem. E eu até vi que a Neuci estava comentando sobre a questão da solidão, né? A vida de um autista, ela costuma ser bastante solitária. Por quê? Porque diferente de um cérebro neurotípico, o nosso cérebro neurodivergente, ele precisa de um tempo sozinho, ele precisa da solidão para se organizar. Então eu preciso, e quando eu falo disso, não é uma questão assim, eventualmente, não. Eu ainda hoje, eu tenho hoje 50 anos, eu trabalho normalmente, eu tenho uma esposa, e eu preciso várias horas do meu dia, todos os dias, sozinho, no meu mundo, fazendo as minhas coisas, ou olhando séries, ou trabalhando, ou escrevendo, para eu conseguir me organizar
para poder enfrentar, aí sim, a questão social, das interações, Justamente. que sim, eu concordo, são extremamente importantes, mas para um autista elas são bem complicadas, elas causam sofrimento. No entanto, de novo, o livro traz as minhas experiências e tenta mostrar como se pode contornar isso, para tentar ser mais feliz, para poder interagir mais com as pessoas. Muito bem, Rafael Lovato. Olha, o livro é convidativo. Como eu sempre digo, o novo luxo do mundo são os livros, então aproveite e você já tem sugestão, inclusive, para presente de final de semana. Presente tenho eu de receber esses profissionais de altíssima categoria comigo e também te convido a conferir o nosso recado comercial, porque nós voltamos em seguidinho. Voltamos na nossa sala de visitas perfumada e o Eduardo Mão Tesoura fica fazendo sinal, Cris, rápido, rápido, rápido. E você, se eu tropeçar, você fica do meu lado, entende? Porque a gente quer trazer muita informação e o tempo urge, o Eduardo fica aqui me controlando. Meu abraço aos apoiadores do programa. Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio Grande do Sul. Beleza? Baita trabalho, porque a saúde começa pela boca. De Passeio, moda feminina em todos os sentidos. Editora Coralina, os melhores títulos você encontra na editora Coralina. Não esqueça que o novo luxo do mundo são os livros. E também Casa de Escriba. Decidiu o que quer escrever, quer lançar o seu livro? Busque a Casa de Escriba. Ali você tem a receita certa para o sucesso. Agora, o sucesso é o cast dos meus entrevistados também neste segundo bloco. Hoje eles estão me judiando. A terapeuta de breathwork, tá certo, Ione Fonseca? Tá certo. Direto de Belo Horizonte para estar conosco, uma das coautoras do livro de Bem com a Vida, e vai lançar lançou o livro na Feira do Livro e vai lançar em Porto Alegre, e também vai lançar em Belo Horizonte. Também conosco, ele é holoterapeuta Sean Wax. Eu acertei Sean. Sim, tá perfeito. Olha a categoria de Londres, da Unimundo, e aqui na nossa sala de visitas. Boa noite, seja muito bem-vindo, venha mais seguido. Obrigado. E a nossa colunista estrategista digital, Fernanda Chaves. Olá, Fernanda. Boa noite a todos. Muito bem, Ione. Explica para nós, de uma forma que as pessoas entendam, o que vem a ser a terapia de breathwork, por favor. Então, breathwork é respiração consciente e funcional. A gente acha que sabe respirar, mas não sabe. Se você olhar um bebezinho... Deixa eu pausar, começa de novo. O microfone está muito lá embaixo. Desceu demais. Putz, eu me empenhei tanto. Não, mas só ela responde, não precisa fazer pergunta. Não, mas eu vou fazer para ela. Tu consegue? Tu quer que eu faça a pergunta ou tu vai embora? Não, posso ir. Mas, guria boa, certo. Enquanto ela falar, tu mostra o livrinho aqui, tá? Breathwork são exercícios de respiração. Né? É uma respiração consciente e funcional, então a gente tem que fazer com consciência, entendendo os objetivos, e porque todo mundo acha que sabe respirar, porque é a primeira coisa que você faz quando nasce e a última coisa que você faz antes de sair daqui, né? Mas ninguém sabe, na verdade 90% das pessoas não respira direito, 90% das pessoas têm transtornos psicológicos, emocionais, muito por conta de respiração. Tanto é que existem pesquisadores nos Estados Unidos que falam que 90% das crianças que chegam com diagnóstico de TDAH simplesmente têm problema de respiração bucal. Então, se as crianças aprenderem a respirar desde pequena, 90% das questões de TDAH podem ser resolvidas. Sem medicamento, sem diagnóstico que rotule. Né? Então, assim, a respiração, ela transforma mesmo, e eu descobri isso por questões pessoais, né? Por estar à beira de um burnout, com problemas de saúde, e quando eu descobri o que é respirar corretamente, eu quis levar isso para o mundo. Eu falei, gente, é uma coisa simples, né? Qualquer um consegue respirar, vamos respirar direito. Ione, a Ione, como eu falei, ela é uma das coautoras do livro, e tem assina o capítulo Apenas Respire. Gente, vocês merecem ler.
essa respiração adequada, eu diria, ela consegue fazer até as pessoas evoluírem de um estado de doença para um bem-estar físico e mental? É isso mesmo. É porque quando você cura o físico, você cura o seu emocional e o inverso também é verdadeiro. E Né? respirando, Então, levando o ar até... respirando, né, diafragmaticamente, fazendo esse exercício, que o diafragma também é um músculo, então a gente precisa reaprender, como uma musculação, né, a trabalhar corretamente o músculo. Então, quando você aumenta a sua capacidade pulmonar, você oxigeniza melhor todo o seu corpo e principalmente o cérebro. Então, quando a gente fala de neuroplasticidade, né, a gente está falando isso, a respiração, ela promove uma neuroplasticidade, né? Isso tudo é fundamentado em neurociência respiratória, que é a minha área, e você consegue melhorar a sua qualidade de sono, melhorar a ansiedade, melhorar a reatividade, raiva, estresse, Olha. depressão. E é assim que eu trabalho, trazendo para as pessoas técnicas, né, simples, mas importantíssimas, que tem que levar para a vida para viver melhor. Perfeito. Quer saber mais? Busque o livro. Aqui está o Instagram da Ione e ela vai lhe atender, orientar a gente. Apenas respire. Põe um ar para dentro e mande embora tantas coisas ruins, né? Isso aí. Agora, holoterapeuta Shannon Wax, projeto de vida multidimensional. O que vem a ser? Vamos fazer um convite. Hoje eu disse que o programa estava obcecado para que você acesse 2026 livre, leve e solto, e esse projeto de vida, trocando em miúdos, eu posso dizer que é encontrar os seus propósitos? Sim, seria um pouco mais do que isso, viu, Cris? Porque propósito já está meio, assim... Desgastado a palavra, né? Então, a gente parte do quê? A gente foca no ser, como um ser espiritual tendo o quê? Uma vivência humana. Então, amplia essa visão. Então, na verdade, eu venho também fazer um convite para um curso que a gente vai dar no dia 22. Já é a 5ª edição desse curso, que é Projeto de Vida Multidimensional. A novidade é que agora está dividido em módulos. Então, são pequenas vivências, pequenas imersões online. Então, a primeira vai ser dia 22, em que a gente vai trabalhar alguns dos eixos, das bases, o que projeto de vida é o quê? Nosso propósito, tudo que a gente faz na vida, né? Mas parte do quê? A ideia é que a gente planejou uma vida, a gente está executando muitas coisas que a gente planejou, muitos encontros a gente planejou em grupo. Então, mas um dos grandes pilares disso é o quê? Nossas origens, né? Então, de onde a gente veio? Tenta responder um dos perguntas clássicos da filosofia. De onde vim? Eu venho da minha família, eu venho da minha cultura. Eu sei disso, sou inglês aqui no Brasil. Mas de onde vem antes de nascer? Aí também com quem eu ando? Sabe? Meus amigos, minha família, meus colegas. Então, é uma exploração disso. A gente trabalha com o quê? Intuição, a questão das informações, colher informações. A gente tem uma série de técnicas que justamente provocam essa... Quando é o curso mesmo? Dia 22, agora, no 22 sábado, de novembro. online, a partir das 9 horas. Então, eu abreviei um pouquinho, porque o Eduardo está me fazendo sinal, mas, gente, assim, é um convite maravilhoso. Tem a promoção, a chancela da Unimundo, uma entidade absolutamente séria. Vá lá, visite o Instagram e prepare-se para que 2026 seja um ano generoso. E eu te pergunto, Fernanda Chaves, para ser um ano generoso, como é que a gente faz para recebimento através do Pix, do WhatsApp? Então, Cris, esse é para facilitar a vida de todo mundo. O que você vai fazer? Entra lá nas configurações do teu WhatsApp, vai na aba Pagamentos e selecione uma forma de pagar, que você vai enviar para o seu cliente, para vender o que você tiver. Pode ser um curso da Unimundo, um livro de Bem com a Vida. Então, vai lá e envia o Pix. O que eu vou sugerir para evitar os golpes? Vai lá no seu aplicativo do banco e selecione a chave Pix aleatória e coloque lá no seu Instagram. No seu Instagram não, no seu WhatsApp, como a preferência de Pix, de recebimento de Pix. Assim você vai ficar tranquilo e receber o seu dinheiro, a pessoa vai fazer o pagamento, enviar o comprovante, e vai ser um 2026 de muito mais vendas, com muito mais facilidade, te levando menos tempo nessa interação que tem que haver
de uma compra e de uma venda durante o seu processo de conversa ali no WhatsApp. Eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante vocês agora para o próximo ano. Sabe que eu fico tão feliz que as orientações, as dicas da Fernanda, a estrategista digital, elas são elaboradas pelas nossas amigas, e que bom, né, Fernanda, que a gente pode dar essa contribuição para que as pessoas vivam cada vez mais de bem com a vida. Se tiver dúvida, entre em contato, a Fernanda responde, e fica o meu recado final. Dia 20 agora, venha para a Toca do Cérebro. A Nilce continua conosco, me olhou, Cris, Roberto Coelho, é do cérebro, mas é como se fosse a Toca do Coelho, para a gente expandir o nosso cérebro, a nossa mente. Enfim, é um presente de final de ano. E também a Unimundo, que está promovendo este curso, né? Como é o nome do curso? Projeto de Vida Multidimensional. Projeto de vida, tudo aquilo que você projetou, você pode buscar, mas tem que se preparar, né? Vai fazer uma dieta? Tem que se preparar. Vai fazer um concurso? Tem que se preparar. Para viver bem, também tem que se preparar, mesmo que seja apenas respire. Sim, comece respirando. Comece respirando. Vai lá dentro e volta. E com este ar oxigenado, nós desejamos a você uma semana absolutamente iluminada. Uma honra te receber. A Ione de Minas Gerais veio estar conosco. Xan, venha mais vezes, se fale sobre a Unimundo. A Unimundo é um presente para nós. Fernanda Chaves, semana que vem, estará conosco, trazendo mais dicas para que você entre em 2026 livre, leve, solto e com muitos livros, porque livro é o novo luxo do mundo. Um grande abraço, baile na existência, e até o próximo De Bem Com a Vida.